Pois bem, o momento agora obriga-nos a conhecer os últimos dados da Polícia Nacional. Venâncio Vicente é o nosso convidado de sempre para este espaço. Venâncio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Afonso. Bom dia, caro telespectador. É um prazer, mais uma vez, em nome da Polícia Nacional de Angola, estar aqui neste bom programa de Palanca TV, primeira página. Muito bem, espero que tenha tido os últimos 7 dias em bom gozo de saúde. Graças a Deus estamos a respirar bem, porque aqui o segredo é trabalhar, e quando se galvaniza a ideia de trabalho desenfreado, cumprimento da missão, você também vai apresentar uma paz de espírito e os resultados são sempre maravilhosos. E é por isso que, segunda após segunda, nós estamos aqui para podermos apresentar este balanço e trazer consigo também ideias sólidas por via de medidas preventivas para que o cidadão angolano tenha consciência e perceba que Angola é o país de todos nós e dá espaço, quando se quer, para viver em tranquilidade. Muito bem. A polícia está em constante trabalho, não descansa, e é por isso que esses números têm vindo para aqui. Mas antes de olharmos para os números, que palavra tem a dizer, sobretudo dirigida aos efetivos da polícia, que de forma incansável estão ali a garantir a ordem e tranquilidade públicas? Na realidade, nós crescemos ouvindo que um homem é marujo, um homem nunca chora, o homem é forte. E a maior parte das vezes o que se ouve por parte da sociedade são pauladas voltadas à Polícia Nacional de Angola. Tudo voltado, tudo ligado ao mal, ao ruim, e o crime visível, ela depois fica responsabilizada a Polícia Nacional. O que não se sabe é que este polícia é que passa noites sem dormir. Este polícia, às vezes, é colocado sob circunstância. Quando digo é colocado, é chamado a atender situações de extrema... de natureza, de extrema dificuldade, onde deve deixar a família, deixar tanto os afazeres singulares para cumprir esta missão. Então são humanos, profissionais, sim, dotados de tática e técnica policial, mas que também sentem. Exato. E como nos sugere, e muito bom, isso também é motivacional, queremos dizer, e porque temos plena certeza que os polícias, neste momento, todos eles estão ainda aqui a trabalhar, atentos para acompanhar também o balanço de segurança pública, dizer que, olha, não parem, não parem. Nós estamos, por conta também se olharmos para o nosso lema, pela ordem, pela paz ao serviço da nação, costumamos a dizer, e do ponto de vista também de instrução policial, que ser polícia não é uma profissão. Exato. Não, existem várias profissões, mas ser polícia não é uma questão de profissão, é uma questão de vocação. E compromisso com a pátria. E compromisso com a pátria. Na realidade, quando você é vocacionado, você percebe a vocação, obviamente você sente-se compromissado com a pátria. Não tem espaço para choramingar quando você está em época festiva, por exemplo, devia gozar de uma folga ou estar em casa a comemorar, você trabalha, porque isso não é profissão, é uma missão. E da missão, são os verdadeiros guerreiros, são aquelas pessoas que se comprometem, que permanecem. E dentro do universo da polícia, independentemente das críticas que vão surgir por parte de uma ou outra pessoa que não percebe o cerne da questão, ainda temos polícias que não se compram e não se vendem, ainda temos polícias que exaltam bem alto a bandeira e têm este sentido de comprometimento, e daí que semana após semana viemos a este programa para apresentar o balanço de segurança pública, porque existem homens a trabalharem, homens que abandonam famílias. Então continuamos, aliás, podia ser a pessoa suspeita a felicitar a Polícia Nacional, mas os feitos são visíveis, falam por si, e não podíamos ter algum receio de felicitar aqueles homens que não se vendem, não se compram por nada. Elevam sempre a bandeira dentro daquilo que são as missões que lhes são orientadas e o cumprimento escrupuloso das orientações. Ótimo. Então, esta é a nossa Polícia Nacional. Muito bem. Está de parabéns à nossa polícia. Não é aniversário da polícia, já passou o aniversário,
Mas está de parabéns à nossa polícia por trabalhar de forma afincada num combate à criminalidade e na garantia da ordem e tranquilidade públicas. E até porque a polícia não só está virada para o combate ao crime, também tem estado a promover ações que visam educar e reeducar o cidadão sem o uso da força, sem o uso das técnicas que estes homens aprenderam durante a fase de formação e recrutamento. Então, está de parabéns à polícia e que continue assim. Nossa cidade será mais segura com um bom trabalho que aqui se desenvolve. Olhando para as estatísticas que hoje vamos apresentar, qual é o nível? Devemos continuar a olhar com preocupação? Há uma oscilação para casos, aqueles casos em que dentro do contexto da oscilação aumentou um pouco mais na cifra e há outros que reduziram. Então, independentemente das reduções ou dos aumentos, sobretudo das reduções, certo, ainda assim não nos leva a descansar, porque quanto mais branda for a cidade, quanto mais tranquila for a cidade, será esta tanto a satisfação da Polícia Nacional de Angola e, ao mesmo tempo, a satisfação e um sentido de bem-estar por parte do cidadão. Entretanto, nós vamos fazer a apresentação do Balanço de Segurança Pública de 26 de maio a 1 de junho. E durante este período foram detidos 770 suspeitos e foram esclarecidos 774 crimes. Das ações operativas desenvolvidas pela Polícia Nacional durante este período, foram apreendidas 41 armas de fogo e vê que dobrou-se a semana passada, foi um número um tanto quanto mais reduzido, e uma pergunta que sempre nos colocam é o facto de que esta redução, este aumento tende a pressupor um desenfrear por parte da Polícia Nacional, um relaxamento. Não. Às vezes a redução pode pressupor de nossa parte também vitórias por conta do acatar das medidas preventivas que, momento após momento, a Polícia Nacional de Angola vem apresentado. Por outra, também, esta questão do aumento pode pressupor que venha a existir um desacato por parte daquelas pessoas que, de forma voluntária, teriam de apresentar as armas, mas que, a nível do Ministério, quer do Ministério do Interior como do Ministério da Defesa, desenvolveu-se inúmeras campanhas de modos a que o cidadão pudesse fazer a entrega voluntária das armas. Então, essas apreensões ainda assim pressupõem para nós também um dado a salutar, pelo facto de que, por via das apreensões de armas de fogo, tende a implicar frustrações também de crimes. Exato. Normalmente, os meios operantes dos meliantes, o principal ponto de vista de equipamento de armas são aquelas as de fogo, e quanto mais apreensões, obviamente que tende a reduzir o índice de criminalidade daqueles que se traduzem em crimes hediondos. E, entretanto, essas apreensões foram notáveis, foram feitas, foram desenvolvidas, queria dizer, nas províncias de Luanda. Por exemplo, em Luanda foram 18 armas apreendidas, Cuando Cubango 5 armas apreendidas e Kwanza Norte 4. Mesmo no âmbito das apreensões, foram também apreendidas 22 viaturas, 19 motorizadas e 59.306 quilogramas de lhambas. No contexto das apreensões, não é tudo. Foram apreendidas também 43 telemóveis, 8 televisores, 9 computadores, 6 botijas de gás butano, 3 cabeças de gado bovino e esta é uma nota que para nós importa fazer menção, é a recuperação de 2 viaturas e 4 armas de fogo. Quando a polícia recupera viaturas para um cidadão que perde de vista a esperança, seu meio adquirido com muito esforço,
e por via das várias ações, os serviços as ações operativas, inclusive voltado aos efetivos de investigação ilícitos penais, quando se recupera uma viatura, para nós também é uma grande vitória. É vitória porque devolvemos uma alegria ao cidadão e então durante esta semana foram recuperadas 2 viaturas e 4 armas de fogo. Foram detidos 515 presumíveis autores de diversos crimes, dos quais mencionamos crimes por roubos, 151 presumíveis autores, por furtos, 199 presumíveis autores, por ofensas à integridade física graves e simples, 125 presumíveis autores e por agressão sexual, 27 presumíveis autores, queria dizer por homicídios, 13 presumíveis autores. Então, estes números não se traduzem na quantidade de crimes, mas traduzem-se na cifra de detidos por estes crimes. Porque às vezes olhamos, porque aqui prefez um total de 515 autores e, do ponto de vista aritmético, tendemos a olhar e a calcular durante uma semana foi esta quantidade de crimes. Não, vale dizer que são ações desenvolvidas pela Polícia Nacional para, portanto, apreender os tais, ou deter, queria dizer, os presumíveis autores destes crimes. E ali, então, importa falar sobre a fiscalização do trânsito. Durante este período foram apreendidas 219 viaturas, 649 motociclos, 951 cartas de condução. Olha, este número é muito elevado se comparado das cartas de condução. Sim, olhando para os dados anteriores. Os dados anteriores é um número muito elevado, que pode traduzir-se à questão da inobservância das regras voltadas ao trânsito. E não é bom você, caro cidadão, caro telespectador, não é bom. Estou-me a dizer que quem não ouve conselho não chega a velho. As normas, as regras existem para preservar, são chamados princípios preservadores da vida. Um ambiente, uma convivência sem regras, uma casa sem regras, uma cidade sem regras, portanto, transforma-se numa cidade que acidenta com maior facilidade. Promove-se a anarquia. A anarquia. Entretanto, quando a polícia chega e apreende a sua carta de condução, não reduz a Polícia Nacional. Talvez seja um anjo que está a chegar a dizer, olha, por pouco está a salvar a sua vida. E a vida dos outros. E a vida dos outros. Então, o mínimo que você pode é refletir nos motivos que fizeram com que tanto o seu meio, a sua viatura, a sua carta de condução, o seu motociclo, o meio em generalidade, os motivos que fizeram com que pudessem ser apreendidos e agir em conformidade às orientações que as autoridades estão a passar. Tanto, aliás, falar aqui também da autoridade. É preciso perceber que o poder é para ser exercido e a autoridade é para ser imposta. A polícia é revestida de autoridade. Tem autoridade para dizer desça do carro, tem autoridade para dizer dá carta de condução, tem autoridade para dizer mãos ao ar. E quem seguramente tem autoridade, você deve então a esse respeito, mesmo que tenha razão, primeiro o primeiro é obedecer e depois, dentro da comunicação, e a polícia tem estado a comunicar com grande veemência, vamos então conversar e perceber os motivos que motivaram aqui esta autoridade pudesse agir do jeito que agiu. Não vá, caro cidadão, não lida com a ferro e fogo, o toma lá da cá, eu não permito isso, e às vezes, enquanto os jovens
automobilistas jovens, que ao lado tem uma mulher, exaltados, ao lado tem a bebida, então os neurônios aqui, o bicho sobe e a resposta às vezes não é muito saudável. E é o que vemos, jovens a pagarem multas, a pagarem calção, jovens a serem levados à barra do tribunal por algo tão pequeno, algo que podia ser desacato às autoridades, algo que podia ser resolvido. Então, tem estes números, 365 verbetes apreendidos, 544 livretes, 349 títulos de registro de propriedade e 1.730 multas aplicadas. Antes de saltarmos, Venâncio, além das cartas de condução apreendidas, há também aqui este número dos nossos amigos motociclos, os que circulam com as motorizadas. Há um comportamento, e há algumas semanas nós falamos disso, há um comportamento bastante inadequado que se observa desses nossos companheiros, exercem atividades de mototáxi, sobretudo, e andam em contramão, sem o uso de capacete, excesso de velocidade, sem documentação que o autorize exercer essa atividade, muito menos a documentação da própria motorizada. E a polícia está constantemente a tentar mudar o quadro, mas parece haver uma resistência. Eu penso que é bem interessante o que fala Afonso, e quando digo eu penso mesmo a nível da Polícia Nacional, entendemos que essas situações às vezes acontecem por conta também do nível de instrução da pessoa. Porque às vezes temos uma corrida desenfreada na busca do pão. O que nós queremos é o pão. E às vezes também transformamos-nos em vítima, o cidadão transforma-se em vítima por conta da dificuldade extrema que se possa passar. O facto de você viver uma vida difícil, não ter um emprego, o facto de você não estar a estudar e por via de desenrascar, conseguir uma motorizada, não lhe dá espaço aqui às autoridades para violar as normas, para violar princípios. E pelo contrário, este trabalho de mototáxi tem estado a ver muitos jovens tanto a enverdarem para este campo, o que até é bom por conta, e aliás, porque não só que o desemprego seja em alta no nosso país, às vezes esses jovens não têm outros ofícios, não têm outras habilidades, sabem fazer isso. Então, o mínimo que você pode, uma vez, sabendo dirigir a moto, mas tem de ser mesmo um bom condutor, que tenha efetivamente passado na escola. Aproveite disso, porque o seu ganha-pão, no meu ganha-pão, e enquanto Polícia Nacional de Angola, todas as semanas estamos aqui, fizemos-lo porque há uma responsabilidade a isso, mas também é o nosso ganha-pão. Sendo o ganha-pão, eu tenho que estar organizado, eu tenho que me organizar para que eu consiga continuar a fazer esse trabalho e trazer os melhores resultados, ganhar o pão e ajudar a minha família. Então, o que acontece com essas pessoas, às vezes não têm noção do que é perder a vida. E muitos desses, eu em tempos vi um funeral. Olha, imagina, Afonso, eu penso que você já terá visto isso, Caro Cidadão também já acompanhou isso. É só um mototáxi falecer. Aquilo é uma guerra. É um caos que se cria na via. Aquilo é um caos. Eles transformam-se. Eu não sei, não é que não saiba. E às vezes eles deixam-se levar, os automobilistas deixam-se levar com a ideia do automobilista e ação meliante. Eles, nestes ambientes, você associa-no não como uma pessoa normal. Parece que drogam-se, parece que alguns até... O assustador, é muito... O assustador de tudo é quando um cidadão, um bom condutor, tenta chamar a atenção. É capaz de ser vítima de agressões. E muito cuidado com a velocidade. E quando digo a velocidade é o speed, é o que se bebe, é o que se toma. Muito cuidado, jovem, com este sentido da ilusão. Há coisas que são muito efêmeras, Afonso. E chamamos isso, consideramos coisas efêmeras, aquelas as muito passageiras. É aqui o momento. Breve presença. É breve presença. E depois disso? E quando os amigos forem-se embora? E depois do problema grave acontecer? Você ser alvo de um acidente
você for, portanto, embater contra uma outra viatura, uma pessoa, você estará em altura de arcar com as consequências. Alguém outro dia disse, e aliás costumamos a dizer, que se o arrependimento salvasse, então se prevenir é melhor do que remediar, o melhor mesmo é manter uma vida mais responsável. E aliás, você está a crescer, jovem. O que é que você quer da vida, afinal de contas? A Polícia Nacional não sente-se satisfeito e exaltado e a dizer missão cumprida porque apreendeu 951 cartas de condução. E é por isso que o Conselho está sempre por cima. Podemos apresentar as estatísticas, mas a nossa atenção está virada para a chamada de atenção para prevenir esses atos. Para prevenir esses atos. Porque se um dia viermos aqui com 0 apreensões, 0 acidentes, nós estaremos felizes, finalmente. Felizes, paz. E é preciso compreender, caro cidadão, este programa é de dimensão nacional, que isso é internacional por via das mídias sociais, mas todas as vezes que a Polícia Nacional vem cá apresentar o balanço de segurança pública, vem por causa de você. É pessoal isso. É por causa de você, o automobilista. É por causa de você, o cidadão que age anômala, de uma forma avessas às normas. Então, a mudança de consciência tem de começar aqui e agora. Tem de ser hoje. Não espera o amanhã, não espera o incidente acontecer, o acidente acontecer, para que a mudança aconteça. São multas. Essas multas traduzem-se, tendem-se a traduzir em valores. Alguns não se importam, mas deviam se importar. Deviam. Numa realidade em que nós somos chamados a gerir o que temos, e como se costuma dizer que grão a galinha enche o papo, você tem que se importar com, do mais reduzida que seja o valor da multa, que saia do bolso, você tem que se importar. Tem que se importar. Venâncio, numa das... Dentro das nossas atividades, deparamos-nos com um cenário de um jovem que terá cometido alguma infração e esteve o agente de trânsito. No momento em que tentava abordar o cidadão, arrogantemente, o jovem abre a janela ou baixa o vidro da sua viatura e "Ó senhor, aplica logo a multa e eu tenho pressa, eu não tenho tempo para refletir sobre o que eu fiz." Veja lá, o necessário era, ao menos, reconhecer que cometeu e prometer mudar. Exatamente. Aplica logo a multa. E vê que, Afonso, é lamentável. É lamentável olhar para a autoridade, o agente da autoridade, e olhar para ele e dizer que, olha, eu tenho mais dinheiro do que você, eu tenho mais nível académico do que você. Aí não está em causa o dinheiro. Não está em causa o dinheiro. Este homem, este agente, ele passou na academia, passou no centro de instrução, tem técnicas e táticas, portanto, bem estudadas para proteger a sua vida. Até para neutralizar. Para neutralizar, exatamente. Então, é lamentável e um tanto quanto às vezes injusto quando o cidadão faz questão de chamar e considerar a polícia, valorizar a polícia, quando vive o momento. Quando vive o momento. A polícia se não é importante. Aí a polícia importa. Aí olha a polícia, olha, estamos a ligar. Por isso é que há muitas reclamações. Nós ligamos e a polícia não apareceu, porque naquele momento nós precisamos do agente. Mas no momento em que achamos que estamos bem, queremos maltratar o agente. O que é muito lamentável. É lamentável. Nós temos de desencorajar o cidadão que tem essas práticas. O agente da Polícia Nacional, e o Venâncio já o disse aqui, é a autoridade. Merece o nosso respeito em todos os momentos. No passado sábado esteve aqui o criminólogo Paulo Nascimento. O Paulo defendia a ideia de, por exemplo, saber priorizar o agente no momento em que ele estiver fardado, significa que está de serviço. Priorize na fila de multicaixa, no banco, em qualquer sítio que seja. Priorize. Porque ele precisa da coisa que procura para voltar ao serviço. Então, respeita a autoridade. Venâncio, voltando aqui para o nosso cenário, vamos dar um outro salto agora para conhecermos, então, as províncias que registraram um maior número de acidentes. Mas nós aqui preferimos, inclusive, a colocar mais informações no slide, no próximo slide, onde, ao invés só
de falarmos sobre as províncias que registraram o maior número de acidentes, preferíamos também já mencionar o número de mortos, o número de feridos e, além do mais, o número de acidentes. E, mais uma vez, lamentavelmente, durante este período foram registrados 78 mortos. 78 mortes. 78 mortos. Contra os 73 da semana Contra os passada. 73. É arrepiante. É arrepiante, sim. Podemos Temos aqui os constatar, certo, 78 mortos, 367 feridos e 286 acidentes durante a semana. Um detalhe aqui. Nós continuamos a ter mais feridos do que o número de acidentes. Quer dizer que a nossa média de feridos sempre está acima de acidentes semanais. Sem falar das mortes. Sem falar das mortes, porque, e aliás, é uma questão também de lógica, é uma questão de lógica pelo facto de que você está numa viatura, numa viatura com mais ocupantes. Com mais ocupantes, exatamente, numa viatura com mais ocupantes, onde então, num acidente, vamos a supor um autocarro, num acidente podem ser registrados 50 feridos. Então, o número é sempre maior. É sempre maior. E às vezes, a causa dos tais feridos, a maior parte das vezes são sempre inocentes. É pouco provável que seja resultado de uma negligência. Às vezes o negligente é quem estava a dirigir, é o automobilista. Às vezes o negligente ou a negligente é você, que ao atravessa com toda a vaidade possível. Que o carro pare, que eu estou a passar, porque eu estou com a roupa, esta é a minha roupa, e o que é bom é para ser visto. Deve ser exibido. Então, deixa a minha vida. E é lamentável que as pessoas perdem a vida. É lamentável que as pessoas perdem o que é de mais precioso por pequenas coisas. Eu estava a ler uma nota que dizia, e até bíblica, uma nota bíblica, vede com um pequeno fogo incendeia um grande bosque. Uma coisinha. As consequências são nefastas. Então, os números são estes. Se tivermos que olhar para as províncias que registraram o maior número de acidentes, vale informar que Luanda continua a liderar, 86 acidentes, 23 mortes, 79 feridos. Huila, 31 acidentes, 11 mortes e 32 feridos. Huambo, 22 acidentes, 4 mortes e 31 feridos. Benguela, 16 acidentes, 5 mortes e 27 feridos. Lamentavelmente, temos sempre de trazer esses números, sobretudo as mortes nas estradas. A semana passada falamos aqui de 73 mortes, hoje estamos a falar em 78 mortes. É de se lamentar, vamos desencorajar os atos que os automobilistas tendem a desenvolver, as manobras perigosas, ultrapassagens pela direita, enfim, o excesso de velocidade. É muita coisa que acontece na nossa estrada e temos de mudar, necessariamente. Venâncio, ainda temos outros sim. dados aqui aí a já olhamos agora para a proteção das fronteiras terrestres e marítimas, e é importante sim que haja este enfrentamento, quer terrestre como marítimo, de modo a salvaguardar as nossas fronteiras e não sermos invadidos por outros cidadãos, não é? Oriundos de outros pontos. E então, continuamente, a Polícia Nacional de Angola, através da Polícia de Guarda Fronteira, tem estado a desenvolver inúmeras ações de modo a controlar e proteger e assegurar as nossas fronteiras, quer marítimas como terrestres. E durante a semana foram detidos um total de 2.299, queria dizer 2.999 cidadãos, dos quais 1.906 congolenses democratas, acompanhados de 72 crianças, 49 namibianos, 7 zambianos, 1.306 cidadãos nacionais, acompanhados de
117 crianças. Portanto, portanto, esses são os dados que também entendemos passar, resultado daquilo que a polícia tem estado a desenvolver e de forma muito desenfreada para impedir que caiamos numa situação, num colapso, queria dizer. Exato. E ainda no âmbito das microoperações realizadas? Foi possível apreender um total de 14.200 litros de combustíveis em vários pontos e, aliás, este quadro tem, sim, uma ligação com esta questão da proteção das fronteiras, por conta também dos pontos, dos pontos das áreas de destaque fronteiriços, como é o caso do Zaire. No Zaire foram apreendidas 1.555 litros de gasóleo e 1.000 litros de petróleo iluminante. Foram também no Chico apreendidos 1.960 litros de gasóleo e 10 litros de gasolina. Quando Cubango foram apreendidos 155 litros de gasolina, em Cabinda 2.300 litros de gasóleo e 4.820 litros de gasolina. Cunene, 650 litros de gasóleo e 1.755 litros de gasolina. Isso prefaz, então, um total de 14.200 litros de combustíveis. Muito bem. E já na reta final, vamos às nossas medidas preventivas, não é? Vamos às medidas preventivas, mas essas medidas preventivas podiam ter aqui um casamento com a questão das informações policiais. As informações policiais. Certo. Vale informar que foram produzidas 1.475 informações policiais que culminaram em 247 buscas dirigidas e 187 micro-operações que resultaram na detenção de 664 cidadãos. Foram realizados 104 julgamentos em processos sumários, fruto da ação desenvolvida pela Polícia Nacional. Mais do que este slide, preferíamos que pudéssemos já colocar o slide do lema. Sim, o lema da Polícia Nacional. E aqui, então, a questão das medidas preventivas. Juntamos já ao lema que portanto, é o desafio que a Polícia Nacional... Certo, exatamente. Isto traduz mesmo em trabalho. Continuamos a olhar nisto, pela ordem e pela paz ao serviço da nação. Traduz-se em trabalho. Todavia, os resultados serão os mais efetivos possíveis que a polícia vai poder apresentar desde quando existir a colaboração do caro cidadão. A nível de polícia tem havido ações combinadas. Polícia, SIC, as Forças Armadas e outros órgãos do Ministério do Interior, ações combinadas. Porque costumamos a dizer que sozinho você pode ir, mas não chega ao longe. A polícia, isoladamente, não faz nada. E se o caro cidadão pode imaginar que o conceito de polícia remete essencialmente à sociedade. Polis. Só existe polícia para a sociedade porque existe uma sociedade. Então, você facilita isso. Às vezes, se não muitas vezes, o criminoso não é uma pessoa quaisquer. Não é uma pessoa qualquer. O criminoso é o seu filho. E você tem estado a encobrir. O criminoso, a criminosa é a sua filha. Altamente perigoso. E ninguém sabe, só você quem sabe. O criminoso é o seu namorado. Mas por que esta mensagem preventiva e de forma apelativa que a Polícia Nacional vai passar aqui? Por causa para incentivar o espírito de denúncia. A verdade liberta. A verdade liberta. Não, eu não vou denunciar porque denuncie.
Se você não fizer isso, você é agente do crime. Você é um encobridor. Desse jeito, com esse espírito, nós teremos uma sociedade mais tranquila. É impressionante, Afonso. Hoje, em paragens, inclusive, existem áreas em que a polícia tem o controle, mas a polícia não tem como estar em todos os pontos. Em todos os momentos não tem como. Mas há aqueles casos em que o cidadão está a ser assaltado e o motorista está ali, está a ser assaltado. Eu vi, contaram muito recentemente o polícia, aliás, o cidadão, a cidadã a ser assaltada no táxi, no autocarro. O automobilista, o cobrador não pode fazer nada, porque senão vão por cima de nós. Vocês são muitos. A união não faz a força, a união é a própria força. Vamos nos unir, vamos agir, vamos chamar a polícia. Vamos usar algum mecanismo para que esta pessoa esteja sob controle. Porque é flagrante. É flagrante. Há alguma autorização para que o cidadão faça, desde que não faça a justiça por mãos próprias. Então, neutralize o homem, leve para a esquadra policial. policial. Leve para a esquadra, facilite este processo. Então, é esta a mensagem apelativa que a polícia vai passar, de modos a que tenhamos, então, noites mais tranquilas, tenhamos dias mais tranquilos e deixamos de nos preocupar com a questão da criminalidade. Talvez nossa preocupação seria trabalhar, como fazer negócio, e desfrutar a mãe natureza, desfrutar dos bons momentos que essa nossa Angola e que a vida também nos oferece. Nós agradecemos imensamente, Afonso, pelos momentos que a Palanca TV e seguramente o programa Primeira Página nos tem estado a proporcionar. Obrigado também por ser um parceiro, vocês serem um parceiro estratégico da Polícia Nacional de Angola, e temos plena certeza que com o vosso apoio, o apoio coletivo, nós teremos uma polícia bem mais cada vez melhor. Cada vez melhor. Nós estamos aqui para isso, né? É um compromisso que nós temos para com a pátria. E teremos sempre essa disponibilidade, claro. Obrigado. Obrigado, nós, Venâncio, e até a próxima segunda-feira. Gratidão. Estimado telespectador, não te esqueças, o agente da polícia é um ser humano que também precisa da sua atenção e do respeito. Lembre-se, nós dormimos tranquilamente em nossas casas. Você sabe quem está a circular para garantir que você tenha um sono tranquilo? É um desconhecido. Você não faz ideia quem se trata. É o agente da polícia. Ele merece o seu respeito. Não importa a sua patente. Ele merece o seu respeito. Não importa a sua condição financeira. Ele merece o seu respeito. Até breve.